Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A morte do rei Saul revelou a infidelidade dos seus seguidores. Pois é, e isso deixa lições para nós também. Será que todos que frequentam uma igreja são fiéis, estão juntos, unidos, apoiando os irmãos, estão reconhecendo a liderança, estão dispostos a se unirem, a defenderem os irmãos da igreja? Todos sabemos que não. Mas, por causa da estrutura da igreja, hoje no Brasil é um salão onde se reúnem religiosos de todo tipo, como os seguidores de Jesus. Jesus tinha 5.000 que iam atrás dele, alguns querendo ver milagres, outros por curiosidade, outros porque não tinham nada que fazer, alguns que estavam interessados em ver multiplicar algum pão, outros eram fariseus procurando brecha para acusar Jesus, alguns eram doentes que estavam buscando a cura, e muitos só por curiosidade, e poucos talvez querendo receber a palavra com verdade. Então tinha de tudo. Hoje as igrejas estão cheias de tudo. Não se pode dizer que todos que estão num salão são do mesmo tipo, que estão unidos, nem sonhando. Quando termina o culto, você observa, estão unidos? Claro que não. Esse é o problema. Para a gente fazer uma reunião na igreja, vem gente de qualquer jeito. Pode vir gente de qualquer jeito, normalmente é assim. Nas igrejas, no meu entender, não deveria ser assim. Um culto a Deus é muito diferente, mais saboroso, quando tem só gente espiritual sedenta do Senhor. Este é o ambiente que nós buscamos em retiros espirituais, até dificultando a ida, para que só vão aqueles com muita vontade de buscar o Senhor. E nós nos aproximamos desse ambiente bom, fervoroso, maravilhoso. Mas não é assim. O normal nas igrejas, há de tudo e de todo tipo de gente ali. E uma direção que precisa ser sensível aos objetivos. Se eles querem dinheiro, tem que agradar a maior parte das pessoas. Política, se querem fazer sucesso, e se eles estão querendo algum interesse, então eles têm que selecionar os textos da Bíblia que apoiem aquilo, mas não podem falar qualquer coisa. Então esse é um ambiente religioso. Bem, mas quando isso acontece, Deus costuma mandar uma perseguição, e aí as coisas começam a ficar mais claras. Jesus disse que até os escândalos são necessários para que os aprovados se manifestem. É na hora do problema, da perseguição, da reviravolta, que a gente vai ver quem são os fiéis que estão conosco. Vamos ler o que aconteceu com o rei Saul e procurar entender essa situação e trazer lições para o nosso meio. Os filisteus apertaram com Israel e os homens de Israel, soldados, fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte Gilboa. Interessante, quando um exército luta contra outro, precisam estar com muita disposição de lutar. Quando um começa a fraquejar, pessoas covardes, tímidas, medrosas, no meio desse exército, começam a fugir. Quando uns fogem, desbarata o exército inteiro. Eles pensam que fugir vai ser salvação para eles, mas não, pelo contrário. Quando eles fogem, o inimigo ataca com mais facilidade, e é mais fácil matar uma pessoa quando ela está fugindo. A fuga parecia ser uma solução para salvar a vida, acaba facilitando
a pessoa morrer. Seria melhor que eles fechassem em linha contra os adversários e lutassem. Ao invés de fugir, eles lutassem mais. Seria muito melhor o resultado para eles. Mas quando fogem, eles pioram a situação deles, e foi o que aconteceu. Os filisteus foram matando os israelitas todos, até que concentraram os ataques em cima do próprio Saul e de seus filhos, e conseguiram matar o Jonatas, que era filho de Saul, e os outros filhos, Abinadab e Malquissua, também mataram. A peleja se agravou contra o próprio Saul, e os flecheiros filisteus o avistaram, e ele ficou com muito medo. Espera aí, onde estava a guarda pessoal dele? Aqueles soldados que não se afastam do rei tinham fugido também. Então Saul, se sentindo sozinho, disse ao seu escudeiro, estou lendo 1 Samuel 31, arranca a tua espada e me atravesse com ela, para que, porventura, esses inimigos não venham a zombar de mim. O escudeiro não quis fazer, ele tremeu de medo. E o Saul, vendo que não tinha tempo, que seria morto, talvez de uma forma vexaminosa, ele mesmo então se matou. Tomou da espada e se lançou sobre ela, provavelmente na barriga, no peito, se lançou sobre a espada e suicidou. Isso é o que o texto diz da forma como ele morreu. E quando o seu escudeiro viu que Saul tinha morrido, ele também pegou a sua espada e morreu junto com ele. E assim morreram Saul e seus 3 filhos juntos ali. E os homens de Israel, interessante, não chama de soldados, chama de homens de Israel, eram soldados improvisados. Para você saber como é uma guerra improvisada, como é terrível uma guerra com pessoas que não estão preparadas. Nós estamos numa guerra espiritual, as igrejas estão contaminadas. Como uma igreja pode ir para uma guerra espiritual com gente em pecado, com a vida toda atrapalhada e errada? Não dá para ir para a guerra desse jeito, sem soldados com a armadura do cristão. Uma igreja qualquer, desengonçada, quando vai para a guerra, a derrota é certa. Nem que seja para um vírus por aí, a derrota já está decretada. E então, vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e também daquém do rio Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, eles também desampararam as cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e habitaram nelas. Que coisa interessante, essa morte de Saul revela como ele estava mal. O moral da tropa estava baixíssimo. O Saul não conseguia inspirar fidelidade nos seus seguidores. O Saul se deu a uma vida de vaidades, de prazeres, comes e bebes e a devaneios pessoais. Ele não cuidou dos seguidores, ele foi um líder que não se interessou pela segurança, pela vida espiritual dos liderados, ele simplesmente largou os liderados. Na hora importante de uma guerra, ele não podia contar com os liderados. Isso nos deixa lições muito preciosas. Aí começa o segundo livro de Samuel com o Davi. De outro lado, o Davi, que tinha sido dispensado pelos filisteus de ir à guerra, estava enfrentando problemas pessoais dele. Lá em Ziclag, a cidade tinha sido incendiada, ele estava perseguindo os midianitas que tinham atacado a sua cidade. Davi estava em uma outra batalha quando chegou a notícia da morte do Saul. O Davi já sabia que Saul seria derrotado. Ele não tinha a mínima condição de vencer
uma batalha. Trazendo isso para nós, hoje nós vivemos uma guerra espiritual contra as forças das trevas. As nossas armas são espirituais. A Bíblia, a oração, a fé e a união com irmãos, o amor, a nossa unidade, a nossa submissão à liderança, a autoridade da liderança, isto é, a nossa força. E Deus quer preparar o seu povo, a sua igreja, para o combate. Mas, de vez em quando, Deus permite o inimigo nos apertar, e se a gente tiver brios, a gente não volta atrás. Nenhum servo de Deus, fiel a Deus, volta atrás, seja pelo que for, seja a pandemia que for, o ataque que for, a ordem do inimigo que for. Quem é do Senhor e firme não volta atrás. Está enfileirado com seu líder para o combate, haja o que houver. Mas não é assim que acontece nas igrejas. Quando qualquer dificuldade vem, choveu, e mais da metade não vem para a igreja. E teve uma dificuldade ali, um tiroteio, e muita gente não vai à igreja. Aí houve a pandemia, não sei o quê, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, aí um monte de gente já não vai para a igreja. Aí o líder quer contar, cadê o povo? O povo foi embora, cedeu às dificuldades, às adversidades. Não são soldados que estão aí para a luta. Eles eram pessoas que queriam assistir a reunião e aproveitar qualquer bênção da reunião. Eles não são soldados enfileirados, nunca foram discípulos, não são fiéis, não eram pessoas de compromisso, iam à igreja quando bem entendiam. Então, como a gente pode contar com pessoas desse tipo para uma guerra espiritual? Bem, o sonho de quem está nessa situação é que não haja guerra, é que o ambiente fique em paz. A expectativa melhor que o rei Saul podia ter é que os filisteus ficassem quietinhos para lá, que não houvesse guerra. Mas acontece que Deus permitiu aquela guerra para dar lugar ao Davi. Então, hoje em dia, também Deus permite guerras contra o povo dele para que os aprovados se manifestem. Deus está filtrando o seu povo que vai ser arrebatado. Ele quer os fiéis com ele, mas é só na dificuldade que a gente vai saber quem é fiel. A carta que Pedro escreveu, a primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, diz que a nossa fé, quando é boa, uma fé verdadeira, mais valiosa que o ouro, precisa ser provada com fogo. E então a dificuldade vem, a tribulação vem, a nossa fé é provada, um parente morre, doenças na família, alguém fica desempregado, desequilibra economicamente a situação da família, problemas aqui, brigas e desavenças entre os filhos. A gente bota a mão na cabeça, meu Deus, que tribulação, que terror, e agora? A fé está sendo provada. Lutas, dificuldades, a enfermidade mexe com a gente, como mexe? Vem para provar a nossa fé, a nossa fidelidade. Quando você fica doente, você continua fiel, você continua com o coração firme no Senhor. Pois é, a dificuldade vem para provar a fé. O líder que é fiel a Deus, que ama a Deus, que está dando a vida pelas ovelhas, quando vem o lobo, o pastor defende as ovelhas, arrisca a sua própria vida para lutar contra o lobo, para defender as ovelhas. Mas aquele que é mercenário foge, porque ele é mercenário. Deus nos dê discernimento para entendermos quem é o líder mercenário, quem é o líder fiel. E a hora da prova, a hora da dificuldade, o momento do problema é que vai revelar a fidelidade dos irmãos. Se o líder é fiel, ele pode incutir fidelidade nos irmãos. Mas quando o líder é aproveitador, é mercenário,
os irmãos não vão poder confiar nele. E na hora da dificuldade o líder vai ficar sozinho, o povo vai debandar, daqui a pouco o líder vai ser massacrado. Não dá para o povo de Deus ir para uma batalha de qualquer jeito. O Saul era o líder ainda do povo de Deus, mas já estava encerrando a sua liderança. Deus não queria mais que o seu povo fosse liderado por um Saul. O ambiente estava ruim demais. Agora era a vez do Davi que Deus estava levantando, e por isso Deus permitiu que a dificuldade viesse para que o Davi se revelasse. Deus é soberano e controla e dirige toda a história. O tempo agora é de trevas e perseguição no mundo, mas Deus não abandonou o seu povo e Ele está preparando a sua igreja para ser arrebatada de cabeça erguida, mas só os fiéis. Os fiéis vão ser arrebatados de cabeça erguida em muita exultação e alegria. Infelizmente, muitos vão ficar. Estão tendo agora a oportunidade de se acertarem com Deus, mas infelizmente muitos vão ficar. Entenda isto, meu irmão, minha irmã.